É disso que se trata. Com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, boa tarde. Hoje com vinheta, hoje foi recebido aqui da maneira que deve ser. Tudo bom? Aprovado? Chique negócio, hein? Aprovado, rapaz, um negócio moderno. Vamos lá, vamos com tudo, vamos tratar desse assunto. Então, pois é, a gente estava ouvindo aqui a Tatiana Campbell trazendo essas informações de que o governador do Rio, Wilson Witzel, que já tinha anunciado que ia enterrar a estação, né, que já custou até agora R$1 bilhão de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, e agora já começa a ver aí possibilidade de não aterrar essa estação e de usar o dinheiro da Lava Jato, né, que vai ser apreendido das contas de delatores da Lava Jato, para terminar a obra e levar a cabo, né, o projeto da linha 4 do metrô, para que, enfim, o dinheiro não seja desperdiçado como vinha sendo aventado até agora, né, Andreasa? É um espetáculo de desperdício, né? Eu me lembro lá atrás, quando da ideia de se levar o metrô até a Gávea, e é evidente que para isso se faz estudo de viabilidade, eu fui crítico, porque apesar do movimento da PUC, não me parecia haver volume suficiente que justificasse uma operação daquela monta, com esses custos todos, considerando ainda por cima o custo Brasil agregado, o custo Rio agregado, o oxigênio agregado, tudo agregado que justificasse essa estação do metrô. Ainda assim, o troço foi feito, foi tocado adiante, se chegou até essa situação. O dinheiro acabou, a fonte secou, era óbvio que isso ia acontecer, e se chegou a essa solução, por si, embora provisória, bizarra, do alagamento da estação. Isso porque o alagamento foi feito antes de a obra de estrutura estar concluída. Então não quer dizer que se alagou para equilibrar a pressão ali dentro, depois de tudo feito, a faltar apenas o acabamento e as condições para a instalação de trilho e do trem. Não, ainda havia reforço estrutural, conclusão estrutural a ser feita. Então, estamos aí nessa situação em que, mesmo com o alagamento, que é uma solução de engenharia viável, há riscos para o lençol freático, há riscos para a estrutura da PUC, assim como haveria também em caso de aterramento com areia, como se cogitou até pouco tempo e foi anunciado pelo governador do estado. Aí entra a parte do governo Wilson Witzel da falta de planejamento. A primeira iniciativa era essa. Houve reação de todos os lados, houve reação da PUC, houve reação nossa, nós falamos sobre isso, nossa, eu digo imprensa, porque ali se enterrou literalmente uma fortuna, R$1 bilhão. Ainda que falte outro R$1 bilhão para a conclusão da obra, não faz o menor sentido que, tendo chegado até ali, depois de tudo que se passou, que se abandone mais uma obra dessa monta. Então, vamos lá, tirar água, não dá para concluir a estação completamente? Tirar água e conclui pelo menos com esse dinheiro da Lava Jato, que também é um percurso controverso, tem uma burocracia aí contida, a AGU tem que se manifestar, não é tão simples assim como diz o governador. Conclui a obra estrutural, garante segurança, protege o patrimônio privado, no caso da PUC, mas também o patrimônio público, também o dinheiro que foi investido ali. Como? Terminando a obra estrutural, garantindo que aquilo ali vai ter segurança de continuar, ainda que de maneira não concluída. São 3 opções, na verdade, que o governo tem agora, né? O aterramento custa entre 30 e 40 milhões de reais. A conclusão da parte estrutural, que é reforçar as estruturas e ir pelo menos até esse ponto, custa 300 milhões de reais. E a conclusão completa da estação da Gávea custa R$1 bilhão. Mas eu não sei, enfim, não sou técnica, mas é um contrassenso enterrar R$1 bilhão que já foi gasto até agora, né, Andreasa? A gente está falando de muito dinheiro, não faz sentido um desperdício desse tamanho, ainda mais no momento em que a gente fala de déficit também bilionário aqui no estado. Quer dizer, já teve um dinheiro que foi gasto ali, já teve uma mão de obra empregada, já teve empresas que trabalharam ali, e agora você vai desistir de tudo no meio do caminho, né? Isabelle Pinho, é o seguinte, vamos considerar que esse dinheiro da Lava Jato, que é o dinheiro recuperado pela Lava Jato, dinheiro de corrupção recuperado, tem uma destinação ao Rio de Janeiro. O governador falou em R$1 bilhão. Não sei se esse número é procedente, mas ele falou também que metade desse valor, a depender da negociação, poderia vir ao Rio. Vamos supor
que o Rio ganhe numa brincadeira como essa algo entre 400 e 500 milhões de reais. Com esse dinheiro, obviamente, não é possível concluir a obra. Tudo bem, mas é possível concluir a questão estrutural. Proteger o patrimônio público é o mínimo que se pode esperar, tendo a obra chegado até onde chegou, conforme falamos aqui já. Então, eu acho que o que houve de importante é que, diante da reação da sociedade, a sociedade reagiu à ideia de aterramento, de mais um aterramento, de mais uma tapação de buraco de obra pública, e fez com que o governador e as instituições públicas republicanas do governo se mobilizassem para dar uma resposta. Então, aquela ideia de aterramento, entre as três possibilidades que você listou, Isabelle, essa me parece a mais fraca nesse momento, e era até segunda-feira mais forte. Eu acho que teve uma reação, né, do governo diante da impopularidade da medida, da reação da sociedade, como você falou. Os especialistas já mostraram que é muito perigoso. Pois é. E o próprio Tribunal de Contas hoje também se manifestou, falando que não existe decisão plenária para impedir o governo do Estado de aportar recursos, né, na obra da Estação da Gávea. Essa era uma das alegações do governo do Estado. E eu acho que o governador viu que, enfim, não foi muito bem recebida essa medida e começou a estudar maneiras para que, enfim, não sofresse esse impacto, né, na sua imagem. Veio com esse papo brabo de que havia uma vedação do Tribunal de Contas para continuidade de investimento em obras do metrô, da linha 4. Vejam, desculpa, uma mentira com chancela oficial. Depois o Tribunal de Contas esclareceu que essa vedação não existe. De toda maneira, para não parecer que só se quer criticar o governo e o governador, é um bom sinal da parte do governador quando, diante da reação da sociedade, se capta uma mensagem e se dá respostas rápidas. Que eu ia dizer, então houve uma mudança, né? Claro, houve uma mudança de discurso do governador atendendo uma pressão da sociedade. Isso é um bom ponto. Então, nesse aspecto, passível de elogio. E a gente também tem um histórico aqui no Rio de Janeiro, né, Andreasa, de obras do metrô que não foram terminadas. A gente tem uma estação inteira ali embaixo da Praça da Cruz Vermelha que fez parte de um projeto, né, na década, se não me engano, de 1980. A gente tem uma série de outros projetos aqui no Rio de Janeiro. Tem uma entre Botafogo e Cardeal Arco Verde, na Zona Sul. Exatamente. Isso. A gente tem vários buracos pela cidade, né? Eu fico brinquei aqui na redação que a gente vai encontrar Mestre Splinter e as Tartarugas Ninja qualquer dia aqui nos buracos do metrô do Rio. Isabelle, você sabe o seguinte, uma inversão típica do Brasil e específica do Rio de Janeiro. Em vários lugares do mundo, e vou dar o exemplo de Paris, é possível fazer visitas pelo metrô, pelo subterrâneo do metrô e por estações inativas. Muitas vezes, aliás, andando de metrô, você passa por estações lá que não estão funcionando. Qual é a diferença? Essas estações um dia foram usadas, um dia elas foram funcionais e com o tempo viraram museu, deixaram de ser usadas. Aqui não, a gente faz o buraco, nunca usa e ele se converte nesse... A gente cava primeiro e projeta depois, né? Isso, nessa espécie de arqueologia do desperdício de dinheiro público. É uma vergonha esse troço. E nessa altura do campeonato, a sociedade não admite mais isso. O Pinho deu exemplo desse caso de Botafogo Arco Verde, tem esse outro da Cruz Vermelha que você relatou. Isso é passado com o qual a gente não negocia mais, não queremos mais isso, a sociedade não quer mais isso. Então, fez a obra, investiu um dinheiro, não calculou naquela ocasião, não projetou corretamente, queremos a defesa, a proteção do patrimônio público e a conclusão da obra, ainda que isso leve mais tempo, paciência. Não dá para ter mais esqueleto, que significa o esqueleto do sacrifício do dinheiro público, que é nosso. Tá certo, então, Andreasa.